Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Joycast. Eu sou a Laura Vidal, sou host deste podcast e hoje eu tenho uma convidada super especial. Eu estou aqui com a Thalita Borges Pasquini, que eu vou apresentá-la aqui antes da gente poder ouvi-la. E uma honra de eu ter já trabalhado com a Thalita em diferentes contextos aí, então uma profissional, uma mulher, uma pessoa que eu admiro muito. A Thalita é diretora do Magalu Entregas, responsável por logística e tecnologia. Lidera as operações de logística, fulfillment e multicanalidade. Tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia e uma carreira marcada por liderança e inovação. E resultados, eu diria. Reconhecida por equilibrar alta performance com empatia, inspira outras mulheres na tecnologia ao abordar, de forma aberta, temas como carreira, liderança e os desafios da vida real. Mineira de São Sebastião do Paraíso, traz na bagagem determinação, curiosidade e o compromisso de transformar contextos complexos em soluções humanas e eficientes. Bem-vinda, Thali. Que seja uma conversa super gostosa aqui. Eu estou muito feliz de te receber. Obrigada, Laura. Um super prazer. Toda vez que a gente troca um pouquinho é uma delícia, é um aprendizado. Eu sempre trago, lições para a vida também. Então vamos nos divertir aqui e trocar um pouquinho de experiência. Ai, que bacana. Thali, para quem não te conhece, conta pra gente quem é a Thalita, para além do que eu trouxe aqui nessa apresentação. Super legal, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, gosto de empreendedorismo, gosto de tecnologia, gosto de gente. Eu sou mãe de um garotinho de 4 anos, sou casada, sou de Minas, do interior de Minas. Trabalho com tecnologia, com logística, que são áreas que não são tradicionalmente, assim, tão compostas por mulheres e acho que deveriam ser mais. Tenho tido uma missão aí de ajudar a trazer mais mulheres, tanto para a tecnologia quanto para a logística. Tenho tido bons resultados nessas áreas, adoro o que eu faço, trabalho no Magalu há muitos anos, há 20 anos praticamente. Consegui ver e ajudar a construir quase todos os movimentos de transformação que a gente fez lá. E sou uma pessoa em constante mudança, assim, sabe? Eu me reinvento o tempo todo, eu adoro viver, adoro criar, construir coisas, tanto soluções de tecnologia, aplicativos, mas também gosto de construir coisas mesmo com as minhas mãos, adoro movimento maker, adoro cozinhar, adoro fazer coisas. Me julgo alguém em movimento, Eu quero sempre estar prosperando, progredindo, evoluindo, ajudando as pessoas a evoluir o ambiente onde está. Então, eu sou uma pessoa curiosa e em movimento. Muito bom, você sabe que para mim o que fica muito, desde que eu te conheci, porque você é uma pessoa que desperta curiosidade, assim, A gente vai ouvindo, e a Thalita, não, porque daí eu fiz isso, eu fiz aquilo, coisas assim, que tipo, como você fez, Você mesmo, com as suas mãos, não, eu fiz. Então, acho que tem essa coisa de muito realizadora, mas para mim fica muito uma marca de aprendizado, assim, Você tá o tempo todo, como eu você tenho disse, interesses, muitos interesses de aprendizagem, de saber como as coisas funcionam, de mudar um pouco o mecanismo para trazer mais performance, para ver o que se pode fazer a partir dali. Então, esse lance do maker, ele além de execução, é muito mais de concepção, porque você idealiza, cria, constrói, implementa, melhora, evolui, usa aquilo, e aí o conhecimento ele se dá assim, É sempre uma camada de aprendizagem ou de construção a partir do que você já viveu. E às vezes ela não é na mesma área, Então, o que você aprendeu em artes te ajuda a criar algo estético em tecnologia, em usabilidade. O que você aprendeu numa relação pessoal te ajuda numa relação humana profissional. Então, os múltiplos interesses, eles aumentam o nosso repertório, Eu adoro aprender e quando você constrói, na verdade, você põe em prática, E a materialização, para mim, é uma barata, assim, porque aí é o último estágio quase de uma construção de um conhecimento, Porque ele ganha uma vida própria, assim. Uhum. E você sabe que essa sua fala é super interessante, assim, De ter diversos interesses e de transferir uma habilidade, um conhecimento que você aprendeu, Traçar um paralelo com outra área, porque às vezes eu vejo as pessoas trabalhando como se fosse por sessões, assim, Então agora no trabalho, para eu desenvolver mais a minha liderança, eu preciso ou fazer um curso de liderança, ou me desenvolver no trabalho, gerindo a minha equipe, e muitas vezes essas habilidades a gente pode buscar em outros lugares que não são diretamente relacionados, Acho que você faz isso super bem. O que é performance para você? Performance é uma palavra incrível, Assim, porque ela pode ter várias aplicabilidades, mas para mim buscar atingir um resultado, porque eu sou uma pessoa mais movida a resultado, melhor possível com aquilo que você tem em mãos.
Porque às vezes você fica buscando um resultado com algo que não está no seu campo de controle e você não vai atingir. Então é buscar para além das restrições que você enxerga. Então como você pode criar alternativas, metodologias, processos eficientes, criar formas de agir que vão trazer uma mudança de status quo, uma inovação, um resultado maior, que não vão trazer um ganho incremental, que vai trazer algo novo, exponencial. Isso pode ser no seu trabalho, pode ser no rendimento de atleta, pode ser na sua vida pessoal, pode ser no investimento financeiro, pode ser no resultado de uma meta de time, pode ser no melhor uso do seu tempo. Então, como você cria condições de ser muito melhor em algo que você se propõe a fazer, mobilizando tudo aquilo que você pode mobilizar, sem contar tanto para aquilo que está fora do seu alcance, né? É realizar com aquilo que é possível, transformar em algo execuível, né? Uhum. E você consegue nos dar um pouco desse caminho, assim, um pouco do passo a passo entre o que desse processo, né, para chegar à performance? É planejamento, o que é ideação, o que é execução, um pouco também na tentativa, não tentativa, mas fazer ali, né, os MVPs para depois pensar em escalar isso. Como que é o seu processo? Isso é uma pergunta muito inteligente, na verdade, porque não adianta você ficar executando demais algo que não vai te dar resultado nenhum, né? Você vai te levar à exaustão e não vai te dar nenhum resultado, né? Então, acho que a primeira coisa para você ter performance, quando você está diante de uma situação que você precisa melhorar, o que aqui pode ser melhorado? Assim, quais são as dores? Quais são os gaps? Quais são os pontos da minha situação atual que estão atravancando o meu progresso aqui, né? Então, acho que a primeira coisa é buscar fazer um diagnóstico. O diagnóstico, ele precisa também ter uma certa objetividade, assim, que você vai sair com uma lista de problemas, mas quais são aquelas coisas que mais impactam o seu resultado? Quais são os problemas lá, o 80-20, né, o Pareto? Quais são as coisas que, se você atuar, podem te dar um maior ganho? Isso te ajuda a priorizar. E aí, uma vez com as prioridades claras em mente, tem algumas coisas que te ajudam na performance. Uma é buscar alternativas simples para resolver aquilo e comunicar muito bem para onde vai, principalmente quando você não está sozinho. Então, uma coisa que ajuda muito na performance uma vez conhecidos os gaps e uma vez, né, encontrado um caminho para testar, a gente precisa comunicar muito bem para as pessoas que vão atuar junto com a gente, para onde a gente vai, o que objetivo e até onde a gente vai executar e medir. Você não ficar também exaurindo muito algo que você já atingiu o objetivo que você esperava. E aí, aquilo que você não mede, você não gerencia, né? Então, tem que ter maneiras de medir se você trouxe o resultado que você esperava. Então, a medida de progresso com o que eu executei, eu melhorei quanto? Eu cheguei onde eu esperava? Já posso pular com o próximo problema? Porque também, senão você fica exaurindo algo que já deu. Então, eu acho que é muito importante isso, assim, entender qual doença quer resolver, tentar traçar alternativas criativas baseadas ou em padrões que você já usou antes, que você recorre ao seu, né, repertório, troca com as pessoas, ou das pessoas, cria ideação, né, cria um momento de brainstorm, que ele pode ser construído a partir da sua experiência ou da experiência das pessoas, né? E aí, testa o mínimo produto viável, assim, né? Vamos testar uma iniciativa com, né, sem tanto esforço de construção, vamos testar algo e ver se isso traz progresso. Se trouxer, você evolui o próximo passo, se quiser necessário, ou se você chegou no estágio que estava ok, parte com o próximo problema, assim, né? Então tem a ver um pouco isso, diagnóstico, criatividade, execução, mas objetividade, entender até onde você vai com aquilo e qual é a próxima batalha, né? E aí a performance que para mim faz sentido é essa, assim, uma vez feito isso, com o menor tempo possível, com a menor quantidade de recursos entregados possível, eu tive um resultado melhor em tudo, qualitativo, né, quantitativo, qualidade da satisfação de quem usa, a nossa própria em estar naquele contexto, houve ali um progresso, então tivemos um resultado, empregamos bem nosso tempo, aproveitamos ali a nossa energia e transformamos em algo melhor, né? Muito bom. Você está numa empresa que é muito grande, toda empresa grande tem suas complexidades de quantidade de pessoas que você precisa engajar numa empreitada e tudo mais. Você também já está, né, há algum tempo aí, um bom tempo, né, em posições de diretoria. Quanto do seu tempo hoje é esse processo, né, de criar visão, comunicar, engajar, fazer os alinhamentos necessários, né, e qual é a importância disso para conseguir resultado? A grande maioria do tempo. A grande maioria do tempo você está em relacionamento com as pessoas. Seja para ouvi-las e entender o diagnóstico, seja para
agregar as pessoas e juntar as competências, né, como a soma dos QIs ali, né, para criarmos propostas de atuação, seja para acompanhar o avanço. Então, o relacionamento, ele é algo constante. E quando você tem missões complexas, precisam ser fatiadas entre times, aí a complexidade ela ainda é maior e exige uma comunicação ainda maior. Tem uma coisa central que eu acho que é fundamental, que é, se você consegue engajar todo mundo no mesmo propósito, e caminho faz sentido para todos, mesmo que os detalhes não estejam amplamente claros, porque tem coisa que você não tem a resposta no momento zero, mas o propósito é claro, você pode usar o capital intelectual das pessoas para ir criando também soluções locais, achando caminhos, decidindo coisas. Tem que haver uma certa autonomia, mas sempre tem que vir amarrando. Sempre tem que ir garantindo que não está destoando do caminho que se pensava de ir ou para o destino que se pensava de ir. E é super importante esses momentos de conexão. Então, para entender quais são os gaps, o que você vai fazer, se estamos no caminho certo, quais o dia que a gente colheu, o que as pessoas trouxeram de alternativa, o que elas encontraram de gaps ou dores que você pode ajudar a destravar. Como é que a gente comunica esse case do sucesso como algo que pode se tornar uma aprendizagem, né, um método para a gente, né, um modelo de aprendizado, para virar um padrão depois, né? Então, é o tempo todo, assim, se você não consegue se comunicar, você não consegue estabelecer alianças, parcerias, e sozinho a gente faz muito pouco, né? Eu preciso de construir, para construir coisas grandes, para muitas pessoas, né? Ou seja, é muito difícil para um líder hoje trabalhar em cima de um brilhantismo pessoal. Não dá. Não dá. Não consigo conhecer ninguém que possa ser tão bom sozinho, de que é a soma de pessoas boas. Então, por mais brilhante que seja alguém, ele nunca vai ser melhor do que... Né, a soma aritmética, ela nunca é proporcional ao exponencial que se junta dos talentos, né? Não há como. E às vezes é um negócio meio... pouco inteligente, porque você vai lá, contrata pessoas talentosas, né? Gasta um tempão, tenta atrair, cria condições para as pessoas ficarem lá, para depois você ficar tolhindo as criações, para dizer para elas o que fazer, não faz nenhum sentido, né? Muito bom. Eu vou mudar um pouquinho, né? Que a gente tem aqui o nome do podcast, que é o Joycast. E aí eu queria entender o que é felicidade para você. Muito legal, sim. Eu tenho um prazer muito grande de estar vivo, para começar. Eu acho que cada dia é um presente, assim, sabe? Você ter saúde, você ter vida, você ter disposição, ter dons, habilidades, já é coisa suficiente para a gente se animar e fazer daquele dia algo legal. Mas quando a gente consegue colocar nossa capacidade criativa, nossos talentos, nossos recursos, nossa vida, nossa energia para transformar onde a gente vive em algo melhor, isso me faz feliz. Então, a felicidade, para mim, está muito ligada ao senso de utilidade, de progresso, de gerar algo positivo nos outros ou aonde eu vivi, e saber que o tempo que eu empreguei ali transformou aquilo em algo melhor, plantei alguma semente. Então, felicidade, para mim, tem a ver com gerar felicidade ou gerar desenvolvimento. Tem um apelo humano de... Espero não passar minha vida só a passeio aqui. Eu não quero vir aqui nesse mundo só para, né, transitar e fazer turismo. Deixa eu tentar, de alguma maneira, contribuir para as coisas prosperarem. Então, quando eu me sinto útil, eu me sinto feliz. E eu acho que o afeto, ele também está muito ligado com felicidade. Eu sou uma pessoa mais afetiva. Então, eu demonstro afeto, isso me faz feliz, e quando eu recebo afeto, isso me faz feliz. Então, no fundo, tem a ver com deixar algo de bom por onde eu passar e receber algo de bom como um sinal de que, puxa, como esse momento valeu a pena, assim, sabe? Muito legal, super bonito e profundo, né? Tani, você tem a sua carreira super bem-sucedida, né? Uma posição executiva, e é mãe, esposa, né? Então tem vários outros papéis aí. E a gente sabe do desafio que é conciliar a maternidade e uma carreira demandante, assim, né? E também acho, assim, eu sempre me pego, assim, pensando, né? Falo muito, tem um público feminino grande aqui, e muitas pessoas perguntam, nossa, sei lá, desde como você consegue fazer esporte, o que você faz com o seu filho? Bom, meu filho tá numa outra fase, já tá maiorzinho, né? Então,
acho que essa questão do conciliar também vai passar por fases diferentes, a depender, né, do momento da nossa maternidade. Como que você faz hoje, né? Como que é para você conciliar? Conta pra gente um pouquinho aí, que você também faz isso bem, né? É incrível, assim, porque no fundo é uma logística, né? Eu vivo de logística, pra mim é mesmo paralelo. Mas essa logística, ela tem ciclos também, né? A primeira coisa que a maternidade mudou muito para mim foi com relação à gestão do tempo. Impressionante como você consegue fazer, inclusive, mais coisas, com mais objetividade, né? Ela me trouxe também uma empatia maior pelas diferenças. Porque aquele ser que nasce, ele, por mais que tenha características, né, da mãe e do pai, ele é uma figura nova, né? E aí, é incrível isso, mas eu comecei a enxergar as pessoas que trabalham comigo como filhos de alguém, sabe? É louco isso, né? Que legal. Então, você passa a ter mais compreensão das questões pessoais, assim. Faz ter mais generosidade, assim, com... E quando você se torna mãe, você é líder o tempo todo. E tem muita troca o tempo todo. Então, a gente ensina muito para eles, mas eles também nos ensinam muito. Então, a maternidade me trouxe mais maturidade, me trouxe mais empatia, me trouxe mais generosidade, me trouxe mais gestão do meu tempo. Agora, como eu nunca quis fazer um em detrimento de outro, né? Não quis ter uma carreira profissional e não ter a possibilidade de ser mãe, mas também não queria só ser mãe e precisar abandonar toda, né, a trajetória que eu vim construindo nos últimos 20 anos, eu montei uma logística muito engraçada, assim. Então, quando eu voltei de licença maternidade, meu filho ia comigo em todos os eventos. Ia comigo pro CD, ia comigo em evento de tecnologia. Uma vez eu fui palestrar num evento aqui em São Paulo, por uma gracinha, assim. Eles no camarim montaram lá uma barraquinha com um brinquedo, um cantinho de amamentação. Eu saía para amamentar, voltava. As pessoas me apoiavam, minha mãe, a babá, o marido, quem pudesse estar comigo. E assim foi, eu amamentei meu filho até 2 anos e meio, sempre nessa história de dar uma escapadinha no intervalo do almoço e tal, e me recarregava as baterias. Toda vez que eu via que eu estava conseguindo levar as duas coisas juntas, me reenergizava. Agora entrou numa fase que ele está na escolinha, e aí ele tem o período da semana em escola, que eu já venho para cá e fico alguns dias sem vê-lo, mas ele já tá maiorzinho e já entende, e no período que eu tô com ele eu curto muito, eu aproveito muito, a gente se fala por vídeo, então você vai criando mecanismos. Eu sou super presente, muito presente, a gente é muito ligado, mas eu também sou muito presente com as pessoas que trabalham comigo. Então eu acho que no resumo é uma questão de estar inteira no que você está fazendo naquele momento, presença total, efetiva, de qualidade naquele momento, para não ficar gaps, abastecer o máximo aquele momento, e depois no outro momento você está inteiro de novo naquele outro ponto que você está fazendo, e aí você vai alternando, né? Então, no fundo... E criatividade, né? Como, eu acho que é isso, quando você coloca, você falou, nunca pensei em abrir mão de uma coisa ou de outra. Como eu vou fazer funcionar. Então você vai pensar em alternativas para que funcione, né? Então, vai dar certo todo dia? Não, nem sempre, né? Vai perder uma coisa às vezes de um lado, vai perder uma coisa do outro, mas eu acho que... Na média, né? Exatamente, a vida é feita do balanço, assim, né? Então, isso é bem legal. E tem hora que você vai ter que fazer algumas escolhas entre duas coisas muito importantes, como em qualquer momento da nossa vida profissional. Às vezes você tem 2 prioridades que, se você fosse olhar numa lista simples, ambas seriam prioridade. Mas você tem que tomar uma decisão entre 2 coisas muito importantes. Aí você tem que levar em consideração os aspectos da ação daquele momento, assim. E aí você vai gerenciando, né? Eu morei em Florianópolis em 2019, né, durante um ano. E aí eu tive que vir a trabalho para São Paulo, e era na época do mês das mães e tal, e teve um evento do Dia das Mães na escola. E aí eu tava em São Paulo. E aí minha mãe tava em Florianópolis, né, ajudando ali, quando eu viajava ela ia. E aí eu falei, bom, pro evento do Dia das Mães esse ano vai o papai e a vovó. E aí eu lembro, assim, né, depois comentários de outras pessoas do colégio, até de algumas mães, quando assim, não sabia que pai poderia ir. E assim, Sabiam que isso é positivo. E se a gente for ligar para qualquer comentário de uma pessoa que você nem conhece, que você não faz nada na vida, né? Então eu acho que assim, a gente ter clareza das nossas decisões, do que dá pra gente fazer naquele momento, qual a melhor... E viver também, né? Porque gente pra criticar ou fazer algum comentário vai ter sempre, né? E a gente saber a mãe que a gente é, né? Se não deu naquele momento, mas a gente sabe de todos os outros, que não são o momento necessariamente, né, da festinha da mãe na escola, que a gente sabe que a gente está
acompanhando, aproveitando. Então, eu acho que também essa tranquilidade de saber, né? Eu fiz terapia há muito tempo. E a minha psicóloga falava assim, ó, você tem que ser mãe o suficiente. Porque quem busca a perfeição, primeiro que não vai encontrar. E segundo que é um peso que nem quando você estiver sendo mãe o suficiente, você vai achar que tá bom. Porque você vai sempre achar que você tinha que estar fazendo alguma coisa a mais. E desde então eu sempre penso assim, que mãe que o Pedro precisa que eu seja. Né? Que mãe que eu posso ser pro Pedro também. Então, eu acho que tem muita gente sair do lugar talvez mais idealizado e trazer para a vida real. E é isso, ser criativa também, levava ele para convenção de liderança. Criar mecanismos, né? Eu criei alguns mecanismos com meu filho. Quando ele começou a ir para a escolinha, eu desenhava um coraçãozinho na mão dele e na minha. Aí teve uma semana que foi a primeira semana que eu viajei, que eu não pude levá-lo na escolinha como eu levava todos os dias e buscava. Quando ele foi me buscar, ele comprou um anel de coração para mim, que ele viu na vitrine, eu tinha 3 anos. Falou, faz ele comprar, porque ele falou, agora, no dia que não der para você desenhar, o coração já tá aí. Ai, e aí a gente foi criando mecanismos. Então, teve um evento que eu não pude estar, eu entrei por chamada de vídeo. Você vai criando os seus mecanismos, né? Perfeito, muito bom. O que hoje, assim, no seu estilo de liderança, na forma como você trabalha, você acha que você traz muito dos seus valores pessoais, né? O que é muito seu, que você imprime no seu dia a dia? Tem uma coisa que é muito presente na minha vida, que é assim, ó, eu estabeleço alianças muito profundas com as pessoas que estão comigo no mesmo propósito. E ela se dá em todos os aspectos. Então, a gente está igualmente comprometido para a solução, a gente é igualmente responsável pelo resultado, seja ele positivo no sentido de méritos, né, precisa ser compartilhado, as pessoas precisam ter visibilidade, elas precisam crescer a partir desses movimentos. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de crescer na minha vida profissional, fiz questão de ir levando pessoas comigo que tiveram poder em todos os momentos. Mas precisa haver uma clareza muito grande de que há uma corresponsabilidade, isso desenvolve uma responsabilidade, um comprometimento grande. As pessoas que trabalham comigo veem o meu comprometimento e também se comprometem. Eu também tento estabelecer condições para que as opiniões diversas sejam muito amplamente exploradas. A diversidade, para mim, é uma coisa rica. Eu faço questão de contratar pessoas diferentes de mim, com perfis complementares. Eu faço questão de abrir espaço para que as diferenças apareçam, para que a gente construa, porque o público que você busca atingir, ele não é de um perfil único. Então, se você constrói soluções, cria produtos, traz alternativas pensando só no ponto de vista, você vai atingir só um perfil de pessoas. Então, eu acho que precisa ser um ambiente de liberdade, de construção, de liberdade criativa, de as pessoas terem segurança emocional de se posicionar, de se expressarem, de autorresponsabilidade, visão de responsabilidades e de foco, compromisso, alto empenho e alta performance. Eu costumo ser vista como alguém que engaja muito, ajuda muito, participa muito, mas também sobe a barra. Então eu busco desenvolver mais das pessoas, demonstrar para elas que elas podem ir mais longe, eu exijo mais de mim. Quando as coisas não estão indo como a gente espera, não, gente, esse resultado aqui para nós não é justo, a gente merece mais do que isso. Vamos buscar um outro caminho, porque somos mais do que isso. Então, eu sou alguém que busca muita performance, mas não sou alguém que cobra. A gente faz junto, sabe? No sentido de, é possível? Temos um caminho? Vamos trabalhar para isso. Encontramos um ponto de estrangulamento? Vamos achar uma solução criativa para isso. Mas é uma escada meio sem fim, assim, sabe? Essa alta exigência que eu busco para mim, na minha vida pessoal, em termos de performance, se torna meio que uma marca também de por onde eu faço. Então, são times de alta performance. Mas isso para mim é tão importante quanto fazer o que precisa ser feito. Assim, é muito importante a gente estar em um contexto onde a gente está se desenvolvendo. As pessoas querem trabalhar com alguém que leve elas mais longe, que desafie elas a pensar, a crescer, a aprender. A Luísa Helena fala disso, assim, né? Que um bom líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que eles chegariam sozinhos. Então, acho que essa é a minha maior marca pessoal. Eu testo os meus limites o tempo todo e, de certa maneira, eu acabo testando das pessoas. Mas de uma maneira construtiva, assim. Porque eu acho que a gente precisa se sentir desafiado e precisa se sentir prosperando, assim, sabe? É um pouco da minha marca. Muito legal. E eu acho que essa coisa de testar limite, assim, me chama bastante atenção, porque eu falo que o trabalho, talvez um pouco menos, mas eu vejo em outras áreas, assim, muitas vezes eu me poupando um pouco, né?
E como que você consegue saber que, tipo, não, eu sei que eu consigo fazer mais, que dá para, né, atingir um determinado resultado ou pensar diferente, sem também ultrapassar o limite do aqui é minha saúde, ou físico-mental, mas assim, também sem se poupar, né? Achar esse ponto aí. É super interessante esse ponto, né? Primeiro pensando aonde os limites, onde eu começo a enxergar alguns limites, assim, né? Por exemplo, teve uma época que eu fui dar aula num curso de pós-graduação de um tema que eu ainda não tinha pós-graduado. Eu fui convidada. Eu fui convidada por ter um conhecimento específico de uma determinada disciplina lá que era muito necessário, enfim. E aí, toda vez que eu me punha em situações limite, eu percebia que, assim, o cérebro da gente reage, o corpo da gente reage. Então, isso é uma prova de que se você está diante de pessoas que têm uma competência alta e que te fazem perguntas, que te fazem pensar, ou você é testado por um contexto, você reage além do que você reagiria se você estivesse numa zona de conforto. Então, para mim, estar em situações que me desafiam é rico nesse sentido. Me estimula. Agora, o rendimento e a exaustão são coisas diferentes. Então, por exemplo, assim como no esporte, você quer ter alta performance, você não vai correr os 10 quilômetros todos de uma vez, você vai se arrebentar. Então, você tem que ir se preparando para aquilo, tendo progressos diários, né? Avaliando o seu progresso em relação a você e não em relação aos outros, né? Criando metas execuíveis de curto prazo, mas traçando um objetivo de longo prazo. Se conhecendo como você está reagindo. Exatamente. Percebendo que teve evolução. Poxa, eu posso ir mais, aqui foi muito. Exatamente. E também não é ir mais para sempre em todos os segmentos. Porque é um pouco do que eu falei no início, a gente precisa ver o que eu já atingi de objetivo nesse tema. Então deixa eu escolher outra batalha agora. Então, é até atingir um objetivo traçado também, é até chegar em algo que você entende que é um caminho razoável, bom, para aquilo que você se propôs a fazer, assim. Então, por exemplo, você tinha um objetivo estabelecido, conseguiu atingir, gerou resultado, aquilo ali já se regulou, prosperou, viveu sozinho, andou, beleza, escolheu essa batalha, sabe? Então são temas, por isso no lance dos múltiplos interesses também, eu não gosto de deixar as coisas inacabadas, eu termino as coisas que eu faço. Mas o que significa esse termino? Eu construí algo que pode ser mantido por outras pessoas, mantido por outro time, como é que eu faço esse handover? Ele serve. Eu construí um produto que vai ter vida própria, tudo bem, pois ele vai ter melhorias, evoluções, mas ele pode seguir. Criamos um business que sobrevive, beleza, não vou ficar mantendo esse business para sempre, deixa eu começar um outro, mas aquele ali tem que seguir. Agora, estamos trabalhando em algo que ainda não deu resultado suficiente, não retornou o investimento que a gente fez, não sentiu progresso baseado no tempo que a gente colocou. Aí você tem que medir. Tem elementos que nos demonstram que dá para ir mais? Vamos lá. Ou fizemos um teste local, o mínimo produto viável, isso aqui não se mostrou também promissor, você também não vai ficar dando muito de pagar. Você abandona e vai para testamos uma ideia, aprendemos com isso, o que eu tiro daqui? O que eu aprendi com essa experiência? O que esse experimento provou? Então, ele, no mínimo, tem que servir como uma lição aprendida, sabe? No mínimo, tem que servir de bom exemplo. Aprendi que não é isso que faz. Ele aprendi que esse tipo de coisa não vou fazer de novo. No mínimo, tem que servir de bom exemplo. Então, é um pouco isso, assim. Eu acho que a gente precisa medir a evolução baseada no passo anterior e se a gente já chegou em algum lugar que era o que você buscava. E aí, para a próxima batata. Você sabe da sua fala que acho que destaca muito, que você colocou, faz um diagnóstico e entende o que do diagnóstico você vai atacar. Porque às vezes tem pessoas que fazem diagnóstico e querem resolver tudo. Aí fica interminável. Interminável, improdutivo, né? Você coloca às vezes o mesmo esforço para coisas que têm impacto absolutamente diferente. E aí sim você fica interminável, você se esgota, né? Nunca tá bom, porque até você finalizar a última coisa, desde a primeira que começou a gerar valor, até aquela lá já desandou um pouco, né? Então, a gente também saber priorizar. É aquela história, né? Não tem nada mais inútil do que você fazer com excelência aquilo que não precisava ser feito. Exatamente. É inútil. Pra que fazer, né? Então, pensa bem antes de fazer, ao invés de... A energia da gente, ela é cara, né? O tempo é valiosíssimo. Então, é muito importante escolher as batalhas, sabe? Perfeito. Aproveitar que você é de tecnologia, vai te perguntar aqui. Que tendência, né? Ou que tecnologia mais te empolga atualmente, ou o que você imagina que está por vir, e o que te preocupa?
a gente está numa era que, né, assim, já se fala muito a respeito, acho que já é uma realidade, que é o advento da IA, né, da inteligência artificial. Isso não é algo novo, é um conceito que existe há anos, né, a inteligência artificial já vem sendo estudada há talvez 50 anos, mas agora ela está muito consistente, amplamente utilizável, produtizada, escalável, e ela vai mudar a forma como todas as pessoas trabalham. Isso já aconteceu antes em outros momentos da história. Então você vê, a Revolução Industrial mudou a maneira como as pessoas produziam as coisas, né? Construíam produtos, mudou o processo fabril. A internet mudou o modelo de comunicação, mudou a maneira como você acessa conhecimento, aproximou as pessoas. A IA vai mudar a forma como diagnósticos são dados, como conclusões são tomadas, como textos são produzidos, como vídeos são produzidos, como tarefas repetitivas são construídas. Vai mudar o modelo de inferências e respostas a perguntas. Só porque ela não vai mudar. Ela não vai mudar aquilo que exige interação humana, exige cuidado, exige contato, exige uma camada adicional de visão mais holística. Então, ela me empolga no sentido de que ela pode ser uma grande ferramenta, tipo um superpoder, para potencializar aquilo que um bom profissional pode fazer. E que ela tem a chance de otimizar todas as suas etapas mais previsíveis, operacionais, que exige acesso a uma grande base de conhecimento, que exige um tempo muito grande de processamento de informações, tudo isso ela pode potencializar muito. O que ela não é capaz de fazer? Ela não é capaz de fazer aquilo que não é baseado em algo preditivo, histórico, baseado em padrões. Então, só o ser humano pode ser criativo, pelo menos por enquanto. Quando a gente fala da inteligência artificial, ela faz referência à inteligência do cérebro, que são as conexões, as sinapses, né? Juntar coisas e abstrair algo dali, mas tem que existir essa estrutura, tem que existir essa base de dados, tem que existir esse... Ela não cria. Então, ela me motiva no sentido de que ela potencializa os nossos resultados e também ela me deixa tranquila no sentido de que o ser humano pode continuar, né, sendo fator protagonista ele pode usar a máquina e não a máquina usá-lo, né? Isso acho que é bem um ponto que muito se fala. E o que é muito legal dessa história, que também é animador, é um momento de todo mundo estar mais ou menos na mesma página. Porque como é uma grande mudança, não tem... Deu uma zerada. Deu uma zerada. Não tem muita gente que conhece tanto sobre todos esses temas. Então você pode pegar que está por vir, que né? Está por vir. Então, tem uma pessoa que tem 20 anos de experiência em tecnologia, ou uma pessoa que agora vai se interessar por utilizar a IA. Meio que é como se o safety car tivesse entrado na pista de corrida, assim, voltou todo mundo para o pit stop, de certa maneira. Então, fica todo mundo mais ou menos na mesma posição. Então, isso é democrático. Isso gera... É o momento de pegar o bonde. O momento de pegar o bonde. Não é assim, nossa, perdi o bonde porque eu não sabia nem tal coisa. Não. Não. Agora tá aí abrindo as disponível para todo mundo, quase todo mundo na mesma página. Muito interessante. E é algo acessível, porque tá produtizado, sabe? É simples. Então eu acho que é uma forma das pessoas darem passos largos, sabe? Ela pode ser uma ferramenta de crescimento exponencial para qualquer profissão. Muito legal. Eu aqui no meu dia a dia de ChatGPT, né? Eu levei um tombo de bike, aí machuquei o joelho no asfalto, aquela coisa. Aí eu coloquei lá para ele. Caí, mandei a foto, fazer um drama, né? Não sei o que, como eu cuido pra cicatrizar bem. Daí ele, faz isso e aquilo. Aí eu falei assim, a gente quer saber? Vou mandar pra ela dermato, né? Aí eu mandei, falei, oi Tati, caí, queria ver como que cuida e tal. E ela, ai Laura, que dor, nossa. Mas você tá bem agora, né? Então tá bom. Aí eu mandei pra ele, você é um insensível. Sabe o que meu dermato falou? Antes dela me falar como que cuidava, ela se preocupa comigo. Então, assim, né? Mas se você conversar mais com ele, você vai ver que na próxima... Eu não sou saúde mental. Se você for conversando mais com ele, nas próximas respostas, ele vai adequando os termos e o tom. O tom de voz.
E agora eu faço perguntas do tipo, porque qualquer coisa que você põe lá, ele te acha incrível, né? Ele é quase como um Strava, uma rede social lá do esporte. Tipo, nossa, pedalada épica. Você fez, tipo, a pior pedalada da sua vida e ele acha alguma coisa boa pra colar. E aí eu falo assim pro ChatGPT, eu falo, você tá me recomendando isso? Porque eu perguntei, você tá fazendo ser uma boa ideia? Ou é uma boa ideia mesmo? Assim, ótima pergunta. Não é o viés pra eu tentar te agradar aqui. Assim, olha, presta atenção, hein? E é incrível, porque esses dias fizeram uma pergunta pro ChatGPT, se eu não me engano, o que você faria se você fosse um humano? Não sei se você viu. Não. E ele falou um pouco isso, assim, eu faria algo que só os humanos podem fazer. Eu aproveitaria para ver o pôr do sol, aproveitaria para estar com as pessoas, eu aproveitaria para entender o que é o sorriso de uma criança para mim. Então, o que é incrível dessa mistura é o que as máquinas, o que a inteligência artificial potencializam, é tudo aquilo que é mais matemático, mais modelo matemático. exato. E isso, teoricamente, deveria salvar tempo para a gente poder fazer aquilo que é humano e que ao longo desses anos de exaustão, de excesso de trabalho das pessoas, as pessoas deixaram de viver por estarem trabalhando em coisas tão operacionais, às vezes. Então, as pessoas trabalhavam longas horas no dia, tinham pouco tempo para viver e, teoricamente, a esperança que existe é de repente você pode gerar o mesmo resultado com um pouco menos de esforço e sobrar um tempo no seu dia para você ser humano. Né? Para você viver, é muito bom. O que você recomenda assim, para uma pessoa que não é da área de tecnologia, né, que não fez carreira na área, mas sabe que todos os negócios, né, passam, permeiam ou tem aí como plataforma, como base a tecnologia e terão cada vez mais, né? Como que essas pessoas, uma pessoa de RH, uma pessoa de finanças, quais caminhos, né? Por onde começar para entender mais de modelos de plataforma, de como a tecnologia pode apoiar suas áreas especificamente, né? Mas também para entender mais o que vem por aí. Ótimo, tem. Tem uma coisa que eu acho que é bem rica, tem que separar também que é só tecnologia e que é plataforma, né? O conceito de plataforma é um conceito riquíssimo para qualquer área de conhecimento, para qualquer profissional liberal. Acho que a primeira coisa legal de dividir é o que é uma plataforma, né? Ela pode ser tecnológica ou não, mas a maior parte das plataformas que escalam são tecnológicas. A plataforma, ela liga provedores de serviço a consumidores de serviço. Liga pessoas que têm uma demanda de aquelas que vão ter capacidade de executar aquela demanda. Então, isso super se aplica para profissionais de várias áreas, de RH, médicos, advogados, confeiteiro, cabeleireiro, maquiador, todo mundo. Por quê? Teoricamente, você cria o efeito de rede. Você aproxima as pessoas de quem quer consumir aquele serviço, mas você também aproxima pessoas com interesses semelhantes. Você cria comunidades de pessoas com interesses afins. Isso tem uma potencialidade gigantesca de gerar aprendizado em rede, de gerar demanda e consumo, de gerar relacionamentos, de criar parcerias, etc. Então, o primeiro conselho que eu daria para quem não é de tecnologia é qualquer profissional sozinho, ele não está alcançando o máximo potencial que ele poderia alcançar no seu trabalho. As redes sociais são uma plataforma de tecnologia para aumentar o alcance. Você vê que quem começa a criar conteúdo digital começa a se tornar referência em um determinado tema, pode se tornar uma top voice, pode trocar ideias, pode arrumar parcerias. Então, esse é um primeiro caminho para quem nem é de tecnologia. Tipo, as redes sociais são um primeiro caminho. Uhum. Quem é fornecedor de algum serviço ou de algum produto, os ambientes de troca, tipo os marketplaces ou os ambientes de venda online, acabam fazendo esse papel de diminuir distâncias e aproximar de consumidores que estão longe, diminuir seu investimento fixo. Para quem quer aprender como escalar o potencial do seu trabalho através de tecnologias e plataformas, tem nichos, né? Segmentos de interesse. Quem vende cursos tem plataformas que te ajudam a vender cursos. Quem produz conteúdo tem plataformas relacionadas a conteúdo. E aí, no fundo, todas essas estruturas são veículos. As plataformas de criação de conteúdo, elas são os veículos. O YouTube não tem conteúdo próprio. A riqueza deles são os conteúdos produzidos pelas pessoas que colocam conteúdo ali. Então, as plataformas são formas de potencializar o valor do que aquele profissional liberal faz. Agora, em termos de uso de tecnologia como IA, mecanismo de construção de vídeo, construção de texto, tem muito conteúdo disponível na internet. Tem muita coisa gratuita. E tem bastante conteúdo no próprio YouTube, nas redes sociais. Existem pessoas que já estão divulgando caminhos de como usar.
Então é bem fácil hoje ter acesso aos prompts, tipo ChatGPT ou outro, as ferramentas que produzem vídeos. Não sei se vocês viram o case daquela Marisa Maio, coisa incrível aquilo. Foi uma apresentadora que foi criada com IA, que nem existe, mas ela é o arquétipo, o estereótipo desse apresentador de TV que tem no Brasil. Assim, alguém criou e tal. Então, imagina a complexidade de se criar um conteúdo desse antigamente. Então, o que eu diria para os profissionais liberais que não são de tecnologia é: hoje você tem condição de criar conteúdo, ambiente, material, produto, network, que você precisaria de investimento gigantesco se não fosse esse contexto. Os casos são mais viáveis. Está tudo mais democrático. E também dá para fazer mais sozinho, porque antes você tinha que ter uma pessoa para produzir conteúdo, outra pessoa para produzir material de marketing, outra pessoa, enfim. A IA te ajuda a fazer um pouco isso, assim. Então, eu acho que tem a ver com o superpoder, assim, de potencializar os nossos resultados, sabe? Então, eu aconselharia as pessoas a testarem, a tentar aprender, errar, não ter muito medo, de testar seus próprios limites, como a gente falava lá, experimentar um pouco mais e tal. E aí elas vão descobrir, de repente, que é mais simples do que parece, sabe? Se atualizar, né? Eu acho que é se permitir viver o mundo que existe, né? Os recursos que estão aí. Não ter vergonha de perguntar, sabe? Porque isso também é uma coisa que trava, né? As crianças limitadas falam: não sei nada sobre isso, vou fingir que estou entendendo tudo, eu não quero passar vergonha. Não, tem que... Cola em alguém que já fez, fala: como você fez isso? Segue alguém nas redes sociais que está dando alguma dica, algum treinamento, tenta fazer alguma coisa por conta própria, se expõe. Eu acho que precisa começar, sabe? É o lance que a gente falava de estar em movimento, né? Muito bom. Você fez uma movimentação recente, né? Você era de tecnologia e agora assumiu uma área de negócios que tem tecnologia também, né? E muita gente gostaria de fazer, às vezes poxa, fechei meu ciclo, né? Eu queria expandir, me testar em outras áreas. Que caminho você percorreu para fazer essa mudança e o que você poderia compartilhar aí para as pessoas que querem, né, mudar de área ou ampliar? Legal para a gente fazer até uma ressecção, assim. Eu acho que um ótimo caminho para a gente fazer algo novo, ser convidado numa posição nova, enfim, é sendo útil a partir de onde você já estava. Primeiro passo. Então, por exemplo, eu estava em tecnologia e tinha uma relação muito próxima com o negócio. Se eu me limitasse só ao meu papel de tecnologia e não me esforçasse para entender aquele domínio de informações, se eu não me esforçasse para conhecer daquele negócio, para calçar as sandálias de quem está lá, eu não conseguiria estabelecer uma conexão forte o suficiente para conseguir contribuir naquilo. Então, quanto mais eu me envolvia, mais eu me aproximava daquele contexto e mais eu ia ganhando repertório. Quando você entende que no final, o resultado final, o objetivo, ele passa pelo negócio, a tecnologia é meio, começa a despertar aquele desejo de avançar um pouco mais na linha ali, no sentido de talvez se conectar mais intimamente às pontas, porque os negócios hoje são digitais, a tecnologia ela virou muito meio para que as coisas aconteçam, e misturando as pessoas e aproximando os mecanismos, as coisas acontecem mais rápido, vai despertando aquele interesse, aquela curiosidade, enfim. Então, o que eu daria de conselho para as pessoas é: se você atua numa área de apoio e você acha que você pode contribuir numa área que é mais que é mais próximo, é mais customer face, é mais próximo do resultado final, primeiro você precisa se aproximar e começar a entender, conhecer, contribuir e ser útil. Do momento que você começa a fornecer soluções para os problemas que existiam, de alguma maneira você já está influenciando ali. E quando você começa a enxergar mais sistemicamente, como você alia os conhecimentos que você já tinha da sua área de suporte com o que você já está enxergando de possibilidades na área mais destino, isso te torna mais holístico, te permite tomar decisões melhores, te permite dar sugestões melhores para as pessoas que estão ali, te permite fazer mais alianças. Então, o conselho que eu daria é: se tem algo que você quer fazer, comece fazendo, assim, sabe? Comece antes de ser. Comece antes de ser. Você não precisa ter o cargo e aquela responsabilidade sobre sua gestão. Você pode ir tangenciando, se interessando, aprendendo. Isso é incrível, porque te permite experimentar, né, campo de prática antes de você estar com o peso da responsabilidade da função. E isso tem dois lados, né? Porque às vezes vai demorar muito para você ocupar uma cadeira.
Mas quando você ocupar, às vezes, surpreendentemente, você vai performar muito no seu primeiro estágio ali. Porque não foi Porque você já estava, né? Você já foi o seu primeiro estágio. E é incrível, assim, porque no fundo, toda experiência que você tem de aprender e de contribuir é campo de prática, né? Então, eu diria isso, aproveite as oportunidades que você tem de praticar, né? Perfeito. Agora, para mulheres, né, que já têm alguma posição de liderança, mas querem assumir uma diretoria, uma vice-presidência, como conquistar esse espaço? E a gente sabe que né, um desafio ainda. A gente está em 2025, acho que muita coisa andou, evoluiu, mas a gente tem ainda, né, algumas barreiras aí para derrubar, né? Esse é um super tema, né? Haveria um podcast nosso só disso, né? Mas a primeira coisa que, para mim, pessoalmente, fez bastante sentido, e eu vejo que acontece com muitas outras mulheres, primeiro, a gente precisa acreditar em si mesmo primeiro. Que a mulher ela é mais afetada pela síndrome do impostor do que os homens. Estatisticamente, a gente já sabe que essa é uma realidade, né? As mulheres se aplicam menos a vagas que elas, teoricamente, não estão totalmente qualificadas do que homens a vagas que eles não estão totalmente qualificados. Tem um lance da autoconfiança ali, da régua muito alta, receio de... Não tá, acho que não é uma aversão a risco? Não, eu acho que existe é um pouco da síndrome do impostor no sentido de assim, será que eu tô com essa bola toda? E às vezes o homem, ele é mais ansiante de falar assim, eu sou o cara. Mas eu não quero assumir o risco de, e se eu for lá e der errado? De me expor, pode ser. Ou pode ser um pouco de trava psicológica ao longo de uma história de vida onde ela foi menos empoderada a se expor, a se posicionar. Então, dependendo da trajetória pessoal, as mulheres são um pouco mais cautelosas, eu acho, a se exporem. Então, essa é a primeira trava que eu acho que a gente precisa trabalhar para tirar. A segunda se você vai atuar num ambiente que é muito mais composto por homens, que eles podem ser grandes parceiros de trabalho, uma coisa a observar existe uma diferença no estilo de comunicação, às vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E existe uma diferença na maneira de você apresentar os argumentos. Então, por exemplo, quando você está num grupo de mulheres, às vezes você vê elas apresentando mais argumentos factuais, mais fatos, mais storytelling, mais... contexto. Num ambiente mais masculino, o que eu vi ao longo da minha trajetória é que ele é mais baseado em dados, ele é um pouco mais pragmático, ele é um pouco mais racional. Direto ao ponto e racional. Exato. Mas não é uma receita de bolo, que as pessoas não são sempre iguais. Mas um ponto para estar atento para você ser melhor compreendido, isso não é só homens ou mulheres, é muito importante ser uma leitura de contexto. Com quem eu estou me comunicando? Você não precisa mudar a sua essência. Eu nunca mudei a minha. Eu amo saia de colar, de maquiagem e tal. Sapato prata. Sapato prata, eu uso sapato prata. Mas é bem importante você planejar sua comunicação de maneira que ela possa ser compreendida pelos seus interlocutores sem tanto esforço. Então, esse é um ponto que eu acho que é um desafio de quando as mulheres vão avançando em estágios de carreira. Por quê? Porque, em geral, quando você avança, você encontra menos mulheres hoje em dia ainda. Depois vai estar mais misturado, né? Mas ainda é menos. Hoje, pelo menos, né? Mas a realidade está mudando. Eu acho que tem também os desafios que, infelizmente, isso é uma realidade, que a mulher ela tem mais facetas da vida pessoal para administrar do que o homem. Mais peso, mais carga mesmo. Né? E aí acaba exigindo que a mulher seja muito boa no que ela faz. E eu acho que a gente tem que ter uma certa generosidade com a gente mesmo aí, de entender que de vez em quando é um pouco que a gente falava antes, né? Se você tiver que se permitir aqui ali, cuidar do seu filho que tá doente, enfim, administrar sem... Você não deveria se envergonhar por isso. Não dá pra fingir que não existe uma vida. Não dá pra fingir, né? Eu sou mãe, tenho família, às vezes eu vou ter, né, pais que estão mais idosos. Você não precisa esconder isso. Fato da vida, né? Esses homens que estão lá, que são seus colegas, eles têm esposas, eles têm filhos, eles têm mãe. E pra mim, hoje em dia, é bem ok falar assim,
Eu sou mãe de um filho de 4 anos, meu filho estava doente ontem, mas eu preciso performar, obviamente, mas eu não preciso esconder isso na minha vida, assim. A gente não precisa guardar as coisas numa caixinha para ser igual aos homens. Não é, elas são complementares, sabe? E eu acho que a gente precisa tentar e começar a ir para frente, se desenvolver, buscar conhecimento, buscar essa referência no que você faz. Uma maneira incrível de liderar é liderar pela referência, pelo exemplo, por ser alguém reconhecidamente competente no que faz, sem se preocupar muito com os julgamentos também, sabe? Nunca, né, não guardar a sua voz, sabe? Se posicionar. Às vezes a gente precisa se posicionar novamente, né? Você vai falar alguém de cordas, você precisa se posicionar de novo. Então eu acho que a gente não pode desistir, sabe? E aí, no final das contas, eu acho que o preconceito, os limites estão muito mais nos olhos dos outros. Porque cada um lê o mundo segundo o seu contexto, sua história. Então não pode se intimidar muito também, não. Você tem que falar, puxa, que pena que ele ainda tem essa visão, mas não é por isso que eu vou parar na vida. Vamos lá, que enfim, é tudo sério. É isso, né? Se os julgadores forem te parar, né, para cada coisa que você quer fazer, a gente não sai do lugar, né? Não pode andar em... Exatamente. E eu ouvi um podcast da Gabriela Prioli e ela falou assim uma coisa que eu acho que faz bastante sentido, né? Às vezes é isso, poxa, eu tô numa empresa em que, sei lá, a diretoria toda é composta por homens, eu tenho uma mulher. Então, se a comunicação tem um estilo que é um pouco diferente do seu, aí muitas vezes a questão que vem é por que que eu tenho que me adaptar, ou se eu não me moldar, eu não vou conseguir. E o que ela trouxe assim, chegue, conquiste o que você quer, e aí você imprime o seu estilo. Porque às vezes, assim, não adianta eu querer fazer tudo diferente num ambiente que às vezes não tem abertura nenhuma para ser todo diferente naquele momento, mas você pode. Tá bom, eu consegui mapear, eu sei como que é esse ambiente, eu sei, vamos pegar o exemplo da comunicação. Eu sei qual é a comunicação que funciona melhor para esse grupo. Então eu vou ter a flexibilidade de desenvolver essa comunicação e cheguei lá, tô parte dessa diretoria, eu posso agora imprimir mais meu estilo. Então a gente também vai ganhando os espaços e aí trazendo mais, né? Eu acho que... E tem um aspecto prático que é assim, por exemplo, você visita um país, ou você vai tentar se comunicar na língua local ou numa língua que é conhecida pela maioria. Então, se você está num ambiente que ali é a maioria, para você conseguir chegar minimamente, para você conseguir minimamente se comunicar, você tem que se fazer entendida. Uhum. À medida que você vai ganhando espaço, profundidade, você vai virando referência nos assuntos, as pessoas fazem um super esforço para te entender na sua língua, para te entender do seu jeito, elas começam a entender quem é você, e aí vai criando esses espaços que a Gabriela comentou e que eu acho incríveis. Mas no momento zero, se você não conseguir se fazer entender, não adiantou também. Você nem entra, né? Você não é considerado no jogo, né? E aí tem um aspecto também que aonde você quer estar? Eu tenho a sorte de estar numa empresa que é bem aberta a mulheres, né? Tem mulheres na liderança, tem um número bem qualitado de mulheres e homens, muito mais do que eu vejo em outros lugares. E aí, quando isso começa a acontecer, tem a beleza das capacidades femininas, a sutileza das habilidades femininas, que elas começam a virar um ativo muito valioso. Uhum. Então, se de repente se fala assim, eu quero assumir uma posição de liderança, mas de repente quero encontrar menos barreiras também, procure uma empresa que seja mais aberta a isso, porque você vai encontrar menos bloqueios. Então também você pode escolher onde você quer estar, né? O nosso valor é aquela história da garrafinha de água no aeroporto, né? Ou da garrafinha de água no mercado ou no semáforo, né? Ela vale mais em cada contexto que valoriza mais. Então, assim, a gente também precisa escolher onde a gente quer estar, quais são os nossos valores pessoais, combina com os valores daquele ambiente. Aquele é um ambiente promissor para mim, é próspero, é árido demais, assim, isso aqui não posso plantar qualquer semente que não vai dar em nada. Também não dá, né? Então você tem que fazer escolhas, né? E é exatamente isso, saber onde você vai colocar seu tempo, porque o tempo é a vida, né? E aí não tem como a gente voltar para trás, né? Conta pra gente, Thalita, como que você lida com situações, né? Uma posição, uma responsabilidade importante. Como tomar decisões quando você tem muita incerteza, quando você não tem, né, clareza do contexto ou do que está por vir, como o momento que a gente vive, seja global, econômico ou de negócios, olhando para a tecnologia? Não existe uma resposta exata, né? Mas existem talvez alguns padrões, né? Por exemplo, quanto mais você assume posições de liderança ou contexto mais complexo, menos você vai ter todas as certezas para poder tomar a decisão. Mas a gente precisa buscar sempre que possível entender o que eu tenho de dados sobre isso daqui, o que eu tenho de factual sobre isso aqui ou de pontos já conhecidos dessa história.
que os caminhos que já foram tomados e que não deram certo. Quem foram as pessoas aqui que já participaram de experiências anteriores sobre isso para ouvir um pouco? Eu tenho um estilo, mas isso é uma questão de estilo, que é tentar entender mais profundamente como as coisas funcionam para eu tentar achar uma solução lógica para aquilo e também considerar como um dos aspectos. E por que as coisas chegaram como elas estão? Que é um pouco do diagnóstico, assim. Como funciona isso aqui? Quais são as dores? Por que as coisas chegaram nesse ponto? O que eu tenho de bottlenecks aqui? Porque aí você vai tentando identificar padrões. Porque aí você associa com os padrões que você reconhece das suas experiências anteriores. Porque às vezes você não viveu aquele fato exato, ou você não tem todas as informações sobre aquele fato, mas você consegue estabelecer paralelos com situações semelhantes que você já viveu e que tenham algum padrão. Você vai tirando ali da sua caixinha de repertório e achando mecanismos que se assemelhem. Se der para testar uma solução menor, de menor impacto, também é aconselhado. Se você não tiver muito como testar, uma coisa um pouco mais Big Bang, você tem que pensar assim, mas se isso aqui der errado, eu tenho solução de contorno? Ou como é que eu estanco o mais rapidamente possível? Porque o risco é um pouco isso também, né? O impacto de alguma ação versus a probabilidade dele acontecer e a ação de contorno. Então, eu consigo lidar com o erro, né? Se der errado. Ou qual é o meu plano B? Então, é um pouco da combinação de todos esses fatores. Mas o que eu mais aconselharia tente visitar o máximo possível desses pontos com rapidez. Assim. Então, dá para ouvir as pessoas? Não vou ficar um mês ouvindo as pessoas. Deixa eu juntar as pessoas aqui e tentar ouvir as pessoas mais relevantes desses assuntos. O que eu tenho de dados aqui? Não dá para levar 6 meses para produzir os dados, mas o que eu tenho na mão? O que eu tenho de fatos? Então, dentro de um limite de tempo, que é o que você tem para tomada daquela decisão, o que você pode recorrer ao máximo? E o que você pode traçar de plano B, né? De solução de controle. Que se der errado, ou eu desligo, ou eu reposiciono, ou eu tenho uma alternativa, ou como eu comunico o impacto do problema. Você não travar caso alguma coisa dê errado, entendeu? E quando você precisa compartilhar antes de tomar a decisão, totalmente. Entender onde você está também na governança. Isso aí é muito importante, porque... Não é ligar para cima, mas é assim, eu vou tomar... Alinhar é que eu der. Alinhar é importante. Que é o que é combinado na cara, né? E não tem nada mais triste que as pessoas serem pegas de surpresa em algo que é potencialmente impactante. Então, alinhar as pessoas, a gestão de expectativa é super importante, principalmente quando tem risco, né? Porque isso é gestão de risco também, né? Então, eu acho que é bem importante, assim. Não é para tudo, obviamente. Não é para tudo. Mas para aquilo que tem impacto... E se posicionar na recomendação também, né? Falar, olha, eu queria dar visibilidade e tal, mas a minha recomendação, minha decisão tá neste caminho. E, eventualmente, delegar para pessoas impactadas, né? Porque se aquelas pessoas vão ser impactadas por aquela ação, comunicar que aquilo vai acontecer, além de ser respeitoso, pode te ajudar a pegar algum insight, que às vezes você não enxergou. Então, a comunicação é tudo, né? E a gestão expectativa também salva muitos problemas e dor de cabeça depois. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Uma coisa diferente? Eu tenho aprendido muito ultimamente, porque, né, tô numa área nova e tal. Eu tô mais envolvida ultimamente em questões de finanças, PNL, planejamento financeiro, que era algo que eu não estava vivendo tanto ultimamente. Tô achando um barato, assim, porque... O que é incrível disso. Isso é um barato, um PNL. Só achei muito legal. Sabe por quê? Sabe por quê? No fundo, isso tem uma mecânica lógica. Tem uma beleza. É uma filosofia na matemática. Né? Tem uma arte por trás da matemática financeira. Você mexe num aspecto, ele gera reflexo no outro. Você mexe no outro, ele gera no outro. Então, no fundo, é um mecanismo, um sistema que você tem como regular aspectos para testar resultados. Eu tô achando isso bem incrível. Assim. Tem coisas acionáveis, execuíveis, assim, dá para gerar resultado e testar. E é bem diferente de uma outra coisa que eu vivi ontem, por exemplo. Fui visitar um seller que é familiar, que já está bem grande, e que trabalha o pai e a filha. O pai é a pessoa mais comercial, a filha é a pessoa do negócio, da operação, da logística, da execução, enfim. E eles fazem um trabalho incrível. Eles giram esse toque muito rápido. E você vê assim, faz 30 anos que eles fazem isso, né? Então, você imagina, tá 30 anos otimizando um negócio. O quanto eles já melhoraram de processo. E não é uma empresa gigante. Então, também me chama a atenção de que estar na ponta, estar em contato com quem faz, estar no campo, te traz muito conhecimento. E o conhecimento, ele vem de muitas maneiras. Ele não vem só do estudo acadêmico, né? Ele vem, muitas vezes, também do aprimoramento dos processos
de alguém que vive muito aquilo. Então, uma coisa que eu aprendi ultimamente é o quanto a gente abre a cabeça quando a gente escuta os outros. Quando você vai lá e fala, me conta assim, o que você faz? Qual que é essa mágica, sabe? Mas acho que é interessante a gente ver o interesse em colocar, o que eu falo, né? Barriga no balcão. Seja você ir lá visitar o seller, seja você ir pro CD, entender a operação, né? E aí, às vezes, muita gente pensa assim, poxa, mas uma diretoria, um diretor, uma diretora, com essa disposição, porque você poderia falar para alguém do seu time, vai lá, vai entender e depois volta. Poderia, né? Poderia, mas aí você vai receber a mensagem filtrada, você vai receber um resumo. Não é sempre que você vai fazer isso, mas toda vez que você se dispõe a viver uma experiência integralmente, você tem a chance de capturar várias coisas que você não capturaria pegando um relatório, que você não capturaria vendo a planilha do Excel. Então, às vezes, a solução, ela tá na nuance o resultado está na nuance da solução que foi aplicada, ou da maneira como aquele negócio se deu. E, no fundo, qualquer negócio, qualquer empresa, ele vive dos seus clientes, dos seus sellers, dos seus funcionários, e é esse somatório de coisas que vai gerando, né, a vida que aquele CNPJ tem, né? E se você se distancia demais, você perde repertório. De repente você começa a ter um discurso que está totalmente desconectado do que acontece. E aí você fica espancando os números para tentar entender o que eles estão tentando dizer, e na prática vai ficar difícil, porque às vezes você tem uma média, ou você tem um dado estatístico, e aí você vai debruçar ali e não vai achar a resposta que você está procurando. Aí você vai lá e vivencia, respira aquele ar, e você fala, puxa, tá aqui, ó. Aqui é por isso que esse negócio não escala. É por isso que esse cara desengajou. É por isso que ele não abastece mais. É por isso que ele não tá vendendo, porque isso aqui tá caro, ó, tá tendo perda aqui. Então, é o que eu falava também da cultura maker, de viver as coisas, de fazer, de pôr em prática. Quando você experimenta com todos os sentidos, eu ia falar. Aqui tá você potencializa o aprendizado. Um outro lugar diferente da IA, né? Porque a gente tem os 5 sentidos que podem ser, né, usados. Aí uma coisa vai lá, entende, conversa, vê, intui a respeito, faça leituras de contexto, faça leitura da reação das pessoas, faça leitura do ambiente, experimenta com todas as suas habilidades, sabe? Eu sei que você está num ambiente, né, que trabalha muito com dados e com muito estruturado para tomada de decisão e tal, mas também sei que somos piscianos. Onde entra a intuição do seu trabalho? Ela entra na minha vida também, incrível, né? E você sabe que eu tenho uma maneira de enxergar a minha intuição que ela não é totalmente abstrata. Porque eu acredito... É uma questão lógica. Ela tem uma certa lógica. Ou artística. Tem dia que ela tá mais artística, tem dia que ela tá matemática. É interessante isso, porque tem uma parte da intuição que é mais abstrata, que ela é mais humana, que tem a ver com sentir. Mas ela também tem uma lógica. Então, imagina assim, você tá em contato com alguém. Você consegue sentir as reações daquela pessoa com leitura física, né, de movimentos, postura corporal, ou até um pouco com o peso do ar, o clima. Isso conversa com a intuição, mas não é só intuição. São alertas, né, de postura, de comportamento, de reações, é leitura de contexto. Você vive uma experiência e você tem uma intuição de falar, isso aqui pode dar ruim. Mas quando você vai ver, ela te revisita de algo que você já viveu, de um padrão você já percebeu que já se estabeleceu, ela te revisita em milésimos de segundo a uma experiência vivida, ela não é um negócio esotérico. E tem um pedaço da intuição que no fundo é quase que um acesso muito rápido a algum bit do seu cérebro que está armazenado ali, de experiência que você já viveu, que foi sedimentando uma em cima da outra, que te trouxe a resposta, sem te trazer o extrato do cálculo. Todo, né? Ele te trouxe os extratos do cálculo, mas ele te trouxe a resposta. É um professor que tem essa resposta, não pede a fórmula. Então, o que muita gente chama de intuição, às vezes não é um negócio tão subjetivo. É uma resposta rápida do seu conjunto de habilidades para algo que você já viveu, já aprendeu, ou de algo que você acredita, ou um alerta contra algo que você considera importante, porque às vezes a intuição vem naquele arrepio de falar assim, ó, nossa, isso aqui fere um valor pessoal meu, isso é um alerta. Por que não ouvir? Ou isso aqui me submete a uma preocupação muito grande de um risco muito alto. Ou por que não avaliar qual é o risco? Então, são reflexos, né?
É doido como tudo tem paralelo, assim, que num ecossistema complexo de tecnologia, você tem os thresholds, né, os alertas. As nossas reações físicas na instituição, eles estão para os alertas, eles são equivalentes, né? Então, são as respostas desse ecossistema complexo que é o ser humano. Eu não deixo de ouvir a Anitta. Isso que eu ia falar, você é conectado com o que você sente, e aí você vai investigar mais. Só que eu não tomo uma decisão, tipo, sonhei com isso hoje, vou fazer, né? Assim, então tá. Mas pra mim, ele é um gatilho. Então, eu falo, por exemplo, eu tô perdendo sono. Depende, se for uma decisão pessoal, que você precisa convencer seu marido, você vai olha, eu sonhei com uma coisa incrível, é um sinal. Ok, aí sim, ok. Mas o meu ponto é, às vezes a intuição, ela é o start, ela é o gatilho. Aí toda vez que eu aprofundo algo mais, falo, meu, tinha razão. Tem um menino que trabalha comigo, é um barato, tá comigo há 15 anos, uma vez ele brincou, ele falou assim, ó, se eu tava falando, se pegar essa lixeira aqui e pôr em cima da mesa e falar assim, isso não faz sentido, põe, porque vai acontecer. No fundo, a intuição, ela vai gritando às vezes. Mas é porque você faz... Mas na repetição, Exato. deu tanta consistência que ele nem questiona. Porque no fundo você faz tanto aquilo, por exemplo, eu tô há 20 anos fazendo uma coisa, vivo muito aquele contexto, tem padrões repetidos. Às vezes vem um gatilho que no fundo é o alerta de algo que já aconteceu várias vezes, assim. Então a gente precisa considerar que ela não é tão subjetiva assim. Às vezes ela é só uma resposta rápida de algo que tá aqui dentro. E ela encurta caminhos, né? Muito bom. Mas ela não pode viver sozinha, porque senão a gente também fica muito doido, né? Ela tem que viver composta com, né, muitas vezes com outros elementos, né? Sim, claro. Bom, a gente está indo aqui para a reta final. Vou fazer uma pergunta, depois a gente tem, né, vou te entregar aqui uma lembrança, que é, se tudo fosse possível, sem restrição nenhuma, o que você mudaria no mundo de trabalho hoje? Nossa, tão complexo, né? Uma coisa que me incomoda muito no mundo de trabalho é ainda não ter acesso para todo mundo. Infelizmente, as pessoas que têm mais oportunidades, elas alcançam posições melhores. Então, se tudo fosse possível, eu queria que fosse muito mais democrático, muito mais aberto, em todos os sentidos. Para a diversidade, para pessoas que tiveram menos oportunidades financeiras, para quem tem história até educacional, e que não são só de escolas de elite e tal. Mas também limites físicos. Por isso que eu até gosto muito do home office. Eu sei que isso é um negócio polêmico. Eu acho que sozinho ele também não é suficiente, porque o conteúdo relacional é muito importante, as relações sobre projetos, mas ele encurta distâncias, ele dá acesso a gente que está longe para trabalhar com pessoas brilhantes de empresas grandes, enfim. Então, se tudo fosse possível, eu queria que as coisas fossem compostas com menos barreiras, sabe? Com mais contribuição múltipla, sabe? Acessos, né? Seja para quem não tem a oportunidade, seja o acesso física, seja... Porque toda vez que você junta pessoas que estão muito afim de fazer alguma coisa, o resultado é brilhante. Quando as pessoas querem, se propõem se juntam por um propósito e o grupo consegue extrair o melhor potencial de cada um, o resultado é imprevisível. Então eu acho que ainda existe muita perda de tempo no mundo, assim, com questões burocráticas, com questões institucionais, com normas, com mecanismos que, se no fim, quando você explora, não precisava existir se houvesse uma mente mais promissor de construção em todos os aspectos. Muitas empresas fizeram isso, começaram a tirar barreira, abriram portas de acesso para pessoas que antes não chegariam, encurtaram caminhos para quem está no Manaus trabalhar com gente que está em São Paulo, que trabalha com gente que está no Sul, mas isso ainda não é uma realidade em todos os aspectos, né? Então, se tudo fosse possível, queria que todas as empresas fossem assim, multilocal, com múltiplos talentos e muito próspera, assim, sabe? Muito bom. Bom, trouxe aqui uma lembrança para te agradecer pela participação aí, super especial. Muito obrigada. E aí eu vou pegar um gancho nela, se você quiser abrir, fica à vontade, para eu te fazer uma última pergunta. A Laura é incrível, né? As coisas são sempre super sensíveis. Uma viradinha nela ali. Adorei. Sonhos não envelhecem. E aí, pra gente pegar esse gancho e fechar, me conta seu sonho. O que você ainda sonha pra você, pra sua vida, seja pessoal, profissional? O que você quer compartilhar com a gente? Eu quero, gerar progresso, ver as pessoas crescerem no que eu faço hoje no meu trabalho. Quero ajudar essa escala muito a expandir, virar
diferença em qualidade, em escala. Quero ver minha família crescer, minha família prosperar, meu filho ser feliz na vida, se tornar uma pessoa de bem, que desenvolva o seu potencial. Quero ver meus pais tendo saúde, vida longa. Eventualmente, se eu tiver um outro filho, vou ficar muito feliz também. Quero viver uma vida longa e saudável. Quero deixar um legado de progresso no trabalho, na família, na vida, enfim. Que as pessoas se lembrem de mim como alguém que contribuiu para que elas fossem melhor. Muito bom. Ali, adorei a nossa conversa, sempre especial, né? Você é uma pessoa que, além da competência, né, de tudo que você construiu de história, é uma delícia conversar com você, né? Você é gentil, você é delicada, você é carinhosa, então, muito obrigada. Para mim é um prazer, né? Eu super admiro seu trabalho, você sabe disso, né? É referência para mim, para muitas mulheres. E eu acho que a gente precisa criar esses espaços para as pessoas se sentirem encorajadas, sabe? Porque às vezes existem mulheres que são referência, mas às vezes elas não são do mesmo estilo de alguém que está assistindo. E é importante que as pessoas saibam que não tem que ser só daquele jeito, sabe? Tem muitas formas de você atingir seus sonhos do seu próprio jeito também, sabe? Concordo. E eu acho que é um pouco esse o dilema, às vezes, da produção de conteúdo, porque, por exemplo, não precisa ser, né, na minha rede, a forma como eu faço é a forma certa, não. É a forma que funciona hoje para mim. Né, que provavelmente não funcionaria no passado e no futuro provavelmente vai ter uma mudança, mas o que eu acho muito legal dessas conversas, de dar visibilidade para mulheres como você, é, primeiro, né, aumentar o número de exemplos e mostrar esse padrão. São mulheres que têm coragem de desafiar, sabe, coragem de conquistar o que querem e sem abrir mão daquilo que é importante para elas. Então, uma vida mais de E do que uma vida de ou. Então, eu quero fazer uma coisa e outra, e eu vou fazer isso acontecer, né? E eu acho que você achou a palavra certa que resume tudo que a gente falou hoje. Porque, no fundo, o que é necessário é a coragem. O resto vem. Sem a coragem, o medo paralisa, né? O medo paralisa. Com a coragem, a gente vai evoluindo os mecanismos para, né? E vai fortalecendo. É um músculo. A gente daí vai ficando cada vez mais corajosa. Muito obrigada, viu? Adorei. Gracinha. Eu também adorei o papo. Foi um prazer. Obrigada.